Então, vou só colocar aqui no grupo do WhatsApp que é o Carlos, né? Entrar novamente. Pode ingressar. Pode continuar a aula que eu resolvo com ele, professor. Tá. Então, deixa eu colocar aqui, tá gravando já. Então, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Hoje o tema da aula vai ser de direito administrativo, vai ser ato administrativo, tá? Essa é uma das matérias mais importantes que a gente vai abordar no semestre e a gente vai ter que ter muita atenção, mas não é nada de outro planeta. Até porque a gente já teve um pouco de noção geral sobre o que é um ato jurídico, vocês viram isso no direito civil, né? É uma manifestação de vontade, destinada a produzir um efeito jurídico, e o ato administrativo também é uma manifestação de vontade. Eu coloquei aqui um conceito no quadro e queria destrinchar com vocês os aspectos desse conceito, tá bom? Não deixem de lembrar que, quando eu estou falando de regime jurídico de direito público, ele é aplicável não somente à administração pública, mas como também ao poder legislativo e ao poder judiciário, tá certo? Então, ambos vão produzir também atos administrativos. Agora, nem todo ato do poder judiciário é um ato administrativo. Uma sentença não é um ato administrativo. Agora, se um presidente de um tribunal, né, faz a nomeação de um servidor público ou algo dessa natureza, aí vai ser um ato administrativo. Então, coloquei aqui um conceito, né, que ato administrativo é uma manifestação ou declaração da administração pública. Isso aqui, pessoal, eu já vou logo parando para explicar para vocês com calma, que nem todo ato da administração, permitindo aqui mais um aluno, nem todo ato da administração vai ser um ato administrativo, tá? Porque vão ter outras características que a doutrina aponta de classificação de fatos administrativos e de atos da administração. Eu vou já diferenciar isso mais na frente. Então, nem tudo que a administração faz é um ato administrativo. Eu coloquei aqui, é uma manifestação ou declaração da administração pública. E nem tudo é uma manifestação ou uma declaração dela. Às vezes, por exemplo, eu estou dando uma aula, tá? Isso não é uma declaração da administração pública. É um fato que está ocorrendo, tá? Então, eu não estou com essa aula que eu estou lecionando para vocês fazendo um ato administrativo. Agora, pode ser que um aluno solicite uma revisão de uma prova ou recorra da minha decisão de indeferir um regime de abono de faltas que tenha havido lá do setor médico. Então, aí sim eu vou poder praticar um ato administrativo, mas essa minha atividade de lecionar por si só não é um ato administrativo. Então, vamos voltar aqui, por exemplo, para o conceito. Ato administrativo é uma manifestação ou declaração da administração pública nesta qualidade. Por que nesta qualidade? Tá? Porque, às vezes, a administração pública ela não vai atuar enquanto administração pública. Só para que ainda não copiou o conceito inteiro, eu vou ler aqui ele integralmente para facilitar. Vou ler o conceito inteiro. Ato administrativo é uma manifestação ou declaração da administração pública, vírgula, nessa qualidade, vírgula, ou de particulares, no exercício de prerrogativas públicas, que tenham por fim a produção de efeitos jurídicos determinados em conformidade com o interesse público e sobre o regime de direito público. Okay? Então, isso é um conceito genérico, existem vários conceitos de ato administrativo. Eu coloquei esse aqui que é mais simples e alberga os principais elementos. Então, vamos lá. A administração pública, ela pode agir na qualidade da administração pública. Às vezes, ela atua como se fosse um particular. Vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, se eu pegar a administração indireta, Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, tá? Quando o Banco do Brasil ele empresta dinheiro, nem sempre, ou na maioria das vezes, isso não vai ser um ato administrativo.
tá? Ela vai estar atuando aí a administração pública como particular. Em que sentido? Não é necessário aqueles requisitos que eu já coloquei para vocês, aqueles princípios, moralidade, legalidade, impessoalidade, não. O Banco do Brasil pode emprestar dinheiro se você chegar no caixa eletrônico, até pelo seu aplicativo, se você tiver o crédito, né, você pode solicitar dinheiro. Ele não quer saber para que você vai utilizar o dinheiro, se é para ir para uma festa, se é para doar para instituição pública, se é para comprar bebida alcoólica, tá? A administração pública, ela não tem, quando está praticando um ato dessa natureza, no caso do Banco do Brasil, ele não tem que obedecer aqueles princípios como moralidade, legalidade, porque o regime aí não vai ser de direito público, tá bom? Então, nesse caso, a administração pública não está agindo na qualidade da administração pública, ela está agindo como se fosse um particular. Então, o ato administrativo é uma manifestação da administração pública atuando enquanto administração pública, tá? Ou de um particular no exercício de prerrogativa pública. A gente vai abordar, quando for estudar a questão de serviços públicos, que alguns particulares vão atuar na qualidade de administração pública, né? Uma concessionária, a Enel, de energia elétrica, ou uma concessionária de água e esgoto, né? Elas vão atuar enquanto administração pública, então vão poder também praticar atos administrativos. Então, praticar pela administração pública nessa qualidade, ou a particular no exercício de prerrogativas públicas, que tenha por fim a produção de efeitos jurídicos determinados, que é muito importante. Ato administrativo tem por objeto produzir efeitos, tá bom? Então, se não tem por objetivo produzir efeito, você já desconfia se isso é ou não um ato administrativo. Eu, por exemplo, estou cumprindo um conteúdo, mas eu não tenho por objetivo produzir um efeito jurídico determinado. Eu tenho por objetivo cumprir com um conteúdo programático. É passar o conteúdo para vocês, debater, etc. Tá? Mas não é para produzir um efeito jurídico que está na lei expressa. Tá bom? Outro detalhe, os atos administrativos tem que seguir, logicamente, o interesse público, nós vamos ver os requisitos, tá? E é sobre o regime jurídico de direito público, tá bom? Então, todas aquelas normas que eu já abordei com vocês, elas serão objetos aqui de importância do ato administrativo. Então, uma coisa que é importante a gente distinguir é o ato administrativo. Deixa eu apagar aqui o quadro. Então, a gente vai ter que distinguir o ato administrativo do ato da administração e o fato da administração. Isso é outra questão muito importante que a doutrina sempre distingue, tá bom? Mas não é nada demais. O ato administrativo, como eu já expliquei para vocês, é a manifestação da administração pública ou até do particular que esteja agindo nessa qualidade, tá? Que tem por objetivo produzir um efeito determinado. Já o ato da administração, pessoal, é quando a administração pública atua como se fosse um particular. Então, vem aquele exemplo que eu dei para vocês. Imagine a Petrobras, tá certo? A Petrobras, pessoal, quando ela vai comprar, desculpa, quando ela vai vender petróleo, na verdade, tem umas mensagens aqui, deixa eu só deixar aberto a caixa de e-mail. Não, tá bom, era só o conceito mesmo. Então, deixa eu fechar.
Então, imagine a Petrobras, pessoal. Quando a Petrobras vai vender petróleo, na verdade, a atuação da administração pública aí é assimilar a um particular. A Petrobras, ela não tem que, para vender petróleo, perguntar se tem interesse público na venda de petróleo, perguntar para o particular se é moral a compra desse petróleo, o que é que ele vai fazer com o petróleo, nada disso. É como se fosse uma operação privada. Se a pessoa paga o preço que ela está oferecendo, o particular vai comprar. É claro que tem que ter um requisito para comprar petróleo, os registros nos órgãos competentes, etc. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que a administração pública não vai estar se referindo a interesse público ou não para a venda de petróleo. Outra coisa, a questão de oferta de ação. Se a administração pública vai ofertar, vai vender dólar, ou ela vai vender título da dívida pública, não interessa quem vai comprar, interessa se você vai pagar, tá bom? Ou os casos que eu me referi a vocês, a questão é, de empréstimos bancários. Olha como tem diferença. Uma coisa é o BNDES fazer um empréstimo bancário. Outra coisa é um Banco do Brasil, ou a Caixa Econômica Federal, tá bom? O BNDES, pessoal, em geral, os seus produtos são produtos vinculados a uma legislação específica. Então, aqueles requisitos de moralidade, interesse público, tudo aquilo vai ter que ser seguido para ser concedido empréstimo no BNDES. Já no Banco do Brasil, Caixa Econômica, não. Banco do Brasil, se você quer chegar na máquina e tirar R$ 1.000 para comprar refrigerante, você compra. Tá? Ela está agindo como se fosse um particular. Então, o que é que eu queria falar para vocês? Às vezes, a administração pública atua como se fosse um particular. Não tem que estar sujeito ao regime jurídico de direito público, tá? Não vai estar sujeito à licitação, tá? Não vai estar sujeito aos princípios que eu coloquei de impessoalidade, etc. Não, tá bom? Então, por exemplo, a Petrobras, quando vai vender petróleo, quem quiser chega, compra lá. Não tem que fazer uma licitação para vender petróleo, tá? Já se a administração pública, a UFC, for vender um veículo dela, ela vai ter que fazer um processo licitatório, tá bom? Não é só um particular chegar e quiser comprar, não. Vai ter que abrir um leilão, tá certo? Vai ter uma oferta, tem um prazo, as pessoas vão se inscrever para participar. É toda uma burocracia, tá bom? Outra distinção, tá, que eu queria apontar aqui para vocês é a ideia de fato da administração. No fato da administração, tá? No fato da administração, aqui, pessoal, vai ser uma espécie de realização material da administração, é um fazer, decorre do exercício da função administrativa, né? E isso pode ser que gere ou não um efeito jurídico, tá bom? Por exemplo, varrer uma rua, fazer uma operação, dar uma aula, isso são fatos da administração, é o movimento dela. Mas isso não tem por objeto produzir um efeito, tá bom? Quando eu, professor Felipe Braga, abro a porta para vocês, isso não é um ato administrativo, é um fato que está ocorrendo, tá bom? Quando chega uma pessoa e, sei lá, paga o quadro, é um fato que está ocorrendo pela administração pública, mas não tem por objeto produzir um efeito. Pode até ser que o professor Felipe Braga, abrindo a porta, ele abra sem cuidado, tá bom? E nesse movimento de abrir a porta, ele, sei lá, quebre o nariz de um aluno, tá bom? Então, isso aí pode gerar um dano, pode gerar um efeito jurídico, tá? Mas, assim, não foi uma intenção praticar esse efeito jurídico, tá? Pode ocorrer. Inclusive, uma omissão, pessoal, da administração pública, ela pode ser considerada também como um fato administrativo. Então, se ela não tapa um buraco, tá? Ela foi omissa, e isso gerou um efeito jurídico, porque se a administração pública não tapar um buraco de uma rua, de uma estrada, e a pessoa cair e bater o carro, ou, sei lá, quebrar o carro, tá? Foi um fato omisso, que gerou um efeito jurídico, tá bom? Tem uma colocação aqui. É interessante daí tirar a classificação até que a de Preto nos dá de atos da administração.
atos de direito privado, atos materiais, atos de conhecimento, atos políticos, contratos, atos normativos, etc. Eric, nessa questão aqui de atos, nós vamos ter, enfim, uma infinidade de classificações, tá? Geralmente, quando eu tenho verificado a cobrança disso em provas da OAB, em prova de concurso público, em 99% dos casos tem caído só essa distinção de ato da administração, ato administrativo, que é o mais importante, e fato da administração. É claro que pode ser, eu já vi também alguma prova, mas coisa muito difícil falar de ato político ou ato de governo, tá? Na verdade, esses atos, na maioria dos casos, eles não estão sujeitos ao regime jurídico administrativo, porque isso aí não seria um ato administrativo. É a mesma coisa de um ato judicial, não está sujeito ao regime jurídico administrativo. Uma sentença, né? Uma sentença, os requisitos da sentença estão lá no Código de Processo Civil, tá? Não tem que ter aqueles requisitos finalidade, interesse público. É claro que isso decorre normalmente de uma sentença, né? Mas, assim, uma sentença não tem que ter interesse público porque, às vezes, é um conflito de interesse entre dois particulares, tá bom? Então, o regime jurídico é diferenciado, tá? Então, ato particular, ato político, ato de governo, esses atos não estão sujeitos à teoria geral do direito administrativo, tá bom? Então, o que eu vou falar aqui para vocês são os atos que vão estar sujeitos a, sei lá, a atuação completa da administração, salvo essas exceções aqui que eu coloquei para vocês. Então, aquilo que não for um mero fato da administração, que não tem por objetivo produzir um efeito jurídico, por exemplo, varrer uma rua, fazer uma cirurgia, dar uma aula, dirigir um carro da administração pública, tá certo? Isso aqui não é um ato administrativo, é um mero fato, tá bom? E também não confundam com os atos da administração, que é um ato produzido pela administração pública, tá? Mas ela está atuando como se fosse um particular, tá? Aqui não impera o regime jurídico de direito público, vai imperar o regime jurídico privado, tá bom? Então, são questões, geralmente é quando a administração pública atua no domínio econômico, tá? Alguns livros até colocam essa expressão, quando ela atua no domínio econômico, tá bom? Vamos agora, pessoal, deixa eu apagar aqui o quadro, só um segundo, eu tenho aqui vários apagadores. Ah, tá aqui outro. Esse aqui eu acho que é melhor. Esse apagador é melhor. Eu vou falar agora para vocês sobre algumas classificações do ato administrativo. Na verdade, deixa eu levantar só mais um pouquinho do quadro para não ficar cortado na minha cabeça. Na verdade, os livros trazem várias também classificações, a depender do autor, tá bom? Então, vocês vão ter essa liberdade de estudar, eu não vou fazer cobranças específicas. É claro que existem algumas classificações que são comuns a todos os livros, e são essas que eu quero me prender aqui para vocês. A primeira classificação, que é uma das mais importantes, é a diferença, que eu já, inclusive, adiantei para vocês, entre atos vinculados e atos discricionários. Professor, há uma pergunta no chat. Tá. O Enzo perguntou, no caso de um detento morrer em uma rebelião, supondo que ele seja um detento morrendo em uma rebelião, caracteriza aí um fato da administração, podendo ela ser responsabilizada pela omissão ou comissão? Isso mesmo. Perfeito. Se ocorrer uma rebelião, tá? E um detento morre, tá? Essa omissão da administração pública, tá certo? Vai gerar a responsabilização do Estado. Aí é só você pensar, o detento morreu, foi a administração que praticou o ato? Né? Não. Foi alguém que matou. Poderia até ser que numa troca de tiros, tá certo? Um policial mate um detento, mas isso também não é um ato administrativo, tá?
Os atos administrativos, quando eu for aqui explicar a classificação, vai até ficar mais claro o conteúdo, o que é. Mas é só vocês pensarem. O ato administrativo, o objetivo é produzir um efeito jurídico determinado. Então, por exemplo, a lei vai colocar várias espécies de atos. A concessão de uma licença, de um alvará, de uma autorização, a nomeação de um servidor público, ou seja, isso é um ato administrativo. A administração pública, quando ela vai nomear um servidor público, ela quer produzir esse efeito, ela quer que o servidor seja empossado, tá bom? Então, isso aqui é um ato administrativo, tá bom? Então, um processo disciplinar é um conjunto de atos administrativos. Tem um ato fazer a citação, tem um ato fazer a audiência, tá certo? Tem um ato fazer intimações, tem um ato fazer o julgamento, tá bom? É um conjunto de atos administrativos que tem por objetivo produzir efeitos, tá bom? Então, assim, quando a gente terminar de falar aqui da classificação, vai ficar mais claro essa diferenciação aqui. Eu vou voltar a falar sobre ato da administração, fato da administração e ato administrativo, tá bom? Então, vamos lá. Classificação sobre atos vinculados e atos discricionários. Meus amigos, ato vinculado são aqueles atos da administração na qual ela pratica sem margem nenhuma de liberdade. Essa margem ela é quase inexistente. Mas por que essa margem... Permitir aqui mais alguns alunos. Por que essa margem de participação, por que essa margem de liberdade do gestor, ela é mitigada, ela é controlada? É porque, geralmente, as situações colocadas pela administração pública são situações objetivas. A maioria dos atos administrativos são atos vinculados. Por quê? Porque a lei já coloca assim como tal. Vou dar aqui vários exemplos e vocês não vão ter dúvida alguma. Então, por exemplo, uma licença paternidade, tá bom? Uma licença paternidade, pessoal, é um tipo de ato da administração pública que ele é vinculado. Como assim ele é vinculado? Se o servidor público chega com a certidão de nascimento do filho na repartição pública, não vai chegar o gestor, olhar para a cara do servidor e ver, será que eu dou ou não essa licença? Não existe discricionariedade. Se a lei determina de modo claro e expresso que se o servidor tiver um filho, adotar uma criança, etc., ele vai ter direito à licença paternidade, então não cabe discussão se ele vai ou não dar a licença, tá certo? Ele vai estar vinculado a conceder a licença. A maior parte dos atos administrativos você cumpriu com os requisitos, a administração vai praticar aquele ato. A maior parte dos atos administrativos são assim, são atos vinculados, tá bom? Porém, existem alguns atos, eu até já adiantei para vocês, tá bom? Que a administração pública, ela dá, na verdade não é a administração pública que dá, isso aqui eu vou até colocar no quadro. O ato discricionário não porque o gestor quer. O ato é discricionário porque a lei confere discricionariedade ao gestor. Confere, diga-se expressamente, liberdade ou discricionariedade ao gestor. Mas que liberdade é essa, professor? Tá bom? Vou até colocar logo aqui, que eu vou explicar um pouco mais na frente, que é a ideia dos conceitos indeterminados. Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Ainda não.
Enfim, só ajustando aqui a tela. Atos discricionários. Os atos discricionários, só voltando, são aqueles atos que a lei vai expressamente conferir ao gestor uma certa margem de liberdade de escolha, tá bom? Na verdade, como eu coloquei aqui, não é o gestor que vai escolher ser discricionário, é a lei que vai dar essa garantia, que vai dar essa liberdade a ele. Geralmente, pessoal, é bem comum a questão dos atos discricionários no direito sancionador, como eu já, inclusive, adiantei isso em outras aulas para vocês. Então, na aplicação de pena, né, geralmente tem uma pena máxima, uma pena mínima, e aí a legislação vai colocar essa discricionariedade ao gestor, tá bom? Agora, por exemplo, eu falei para vocês da licença paternidade, né? Que é um ato vinculado. Basta o servidor ser pai, no caso da licença paternidade, basta a servidora ser mãe, que eles vão ter direito à licença. Mas, por exemplo, a licença para capacitação é um outro tipo de ato administrativo que já não vai ser mais vinculado, vai ser um ato discricionário. Por quê? Porque a lei vai dizer o seguinte: o servidor público que tiver o que completar 5 anos no exercício do cargo público, ele terá direito a 4 meses de licença para capacitação. Aí ele coloca a expressão a critério da administração pública. Quando ele coloca essa expressão a critério da administração pública, é porque quem vai dizer se é conveniente ou não a licença para capacitação é a administração pública. Porque, por exemplo, digamos que eu queira hoje solicitar à administração do órgão público que eu trabalho uma licença de capacitação de 4 meses para estudar inglês. Digamos, eu tenho mais de 5 anos de serviço público, aí eu não, vou pedir uma licença de capacitação de 4 meses para estudar inglês no exterior, tá bom? Aí eu vou lá, dou entrada no pedido para a administração pública, eu como gestor, tá? Se eu fosse o superior hierárquico, eu iria negar essa licença. Por que eu iria negar a licença? Primeiramente, no exterior, a gente está vendo um problema de pandemia, né? Então, você está potencializando que um servidor público vá e tenha problema de saúde. Então, você vai colocar em risco a vida e a integridade física dele, tá bom? Então, assim, a depender do caso concreto, a administração pública vai ter essa liberdade para ver em que critério, quando é conveniente ou relevante ao interesse público, conceder essa licença para capacitação, tá bom? Então, os atos discricionários são assim: a lei vai dar uma margem de discricionariedade para que o gestor público possa agir conforme o interesse público, tá bom? Repito para vocês, a maioria dos atos administrativos são atos vinculados, não são atos discricionários, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, é só colocar aí no chat, ou então ligar o microfone e falar. Outra categoria de atos discricionários, pessoal, isso aqui não é fácil de explicar, são aqueles atos nos quais a lei emprega conceitos indeterminados, tá bom? Então, quando a lei coloca, por exemplo, as expressões boa-fé, conduta escandalosa, moralidade pública, na verdade, ela vai estar dando liberdade ao gestor, uma certa liberdade, claro que tem limite, né? De traçar o conteúdo do que é boa-fé, conduta escandalosa, moralidade pública. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Lá na Lei 8.112, ela tem uma previsão de infração administrativa, o fato do servidor público praticar conduta escandalosa, tá bom? Então, assim, o que é praticar uma conduta escandalosa, pessoal? O que é um servidor público praticar uma conduta escandalosa? Assim, eu que sou uma pessoa mais liberal no que se refere aos costumes, tá? Digamos que eu seja o diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, tá bom? E chegue um professor para dar aula de camiseta, tá? E de bermuda, tá bom? Será que isso seria uma conduta escandalosa? Para mim, de maneira alguma. Pelo contrário, a Constituição,
assegura lá no artigo 3º que não pode ter discriminação de qualquer natureza, tá bom? Agora, isso é para mim, tá bom? Agora, pode ser que você pegue um professor mais conservador e ele pode entender, tá? E ele pode entender que essa conduta do professor para chegar da aula de camiseta, de uma bermuda, mostrando, sei lá, as pernas, né? Isso seja algo completamente inadequado para a administração pública, tá bom? Então, assim, é claro que quando eu estou falando aqui de conduta escandalosa, a gente pode também resvalar naqueles conceitos que eu já abordei com vocês, como a ideia de proporcionalidade, né? Será que é proporcional a gente a gente proibir um aluno ou processar, proibir um professor de dar uma aula porque ele está utilizando uma camiseta, né? Então vai depender do caso. Uma coisa é um curso de direito, outra coisa é um curso de artes, outra coisa é um curso de arquitetura, enfim, vão ter enquadramentos diferenciados. Mas antes de eu desenvolver mais esse assunto, tem aqui uma pergunta: se o interesse público se enquadra nesses conceitos indeterminados. Porque, na verdade, a expressão interesse público ela não é muito comum estar na legislação, tá certo? Na legislação administrativa. Até que ela está, por exemplo, na lei do processo administrativo tem expressão interesse público. Mas sim, a ideia de interesse público é uma ideia que está enquadrada num conceito indeterminado. Tá? Então vai caber, se qualquer lei colocar a expressão que vai caber ao gestor público decidir se é de interesse público a abertura de uma rua, se é de interesse público autorizar para a prática de um evento. Então, nesse caso, é uma certa discricionariedade, tá bom? Então, isso traz uma série de dúvidas e questionamentos na doutrina, tá bom? E isso também não pode ser interpretado descontextualizado dos princípios que eu já abordei aqui com vocês, como a ideia de impessoalidade, moralidade, eficiência, tá? Então, uma pessoa não pode dizer que aquilo é de interesse público, só que é ineficiente. Uma pessoa não pode dizer que isso não é de interesse público por violar a moralidade, só que sendo algo completamente imoral. Então, essas questões têm que ser vistas todas num contexto. O regime de direito público ele é todo interligado, tá bom? Outra questão que a gente não pode deixar de abordar, pessoal, é que quando eu for falar de ato discricionário, a gente não pode esquecer dessas duas palavras. Conveniência ou oportunidade. Tá bom? Toda vida que a gente está tratando de ato administrativo discricionário, é muito comum se falar em conveniência ou oportunidade. Na verdade, não tem uma distinção muito clara, se a distinção conceitual é conveniente, a maior parte dos autores colocam como sinônimos. Tá? Então, vai caber ao gestor decidir o que é inoportuno ou inconveniente, tá? Depende do caso concreto. Ok? Então, essa é a classificação que eu queria colocar para vocês. Alguma dúvida? Podem colocar aí no chat. Vou apagar. Aliás, deixa eu tirar uma foto. Tirei a foto, eu vou apagar. Acho que está tudo bem aí, né? Vocês estão me ouvindo bem, que eu não estou ouvindo reclamações, não. Então, vou seguindo.
Outra classificação, existem várias, viu, meus amigos? Mas eu vou, enfim, eu não acho prudente dissecar todas essas classificações. Eu vou aqui citar rapidamente, porque, enfim, são meras classificações doutrinárias. E boa parte delas, tirando essa aqui de ato discricionário vinculado, elas não vão ter muita utilidade prática. Mas se eu, por exemplo, abordar a ideia de ato geral e ato individual, né? Ato geral são aqueles que não possuem um destinatário determinado, tá bom? Então, por exemplo, se a administração pública determina um ato administrativo que as pessoas não possam andar de skate numa praça, tá? Então, esse é um ato que não tem por objetivo uma pessoa só, um ato geral para a coletividade. Já um ato individual é aquele que tem um destinatário. Por exemplo, eu vou conceder uma licença paternidade para Felipe Braga Albuquerque, tá bom? Então, ou seja, para que colocar isso doutrinariamente como uma diferença, né? A gente sabe que existem atos para uma pessoa só, atos para um grupo de pessoas, atos para a coletividade. Eu acho isso, enfim, uma mera classificação, não vejo tanta importância no que se refere a isso, não. Tá bom? Existe outra classificação, como, por exemplo, atos internos e atos externos. Tá bom? Atos internos são aqueles que vão produzir efeitos internamente apenas no âmbito da administração pública. Então, por exemplo, o professor Felipe Braga, nesse semestre, está dando a disciplina de Direito Administrativo 1 na universidade, no próximo semestre vai dar Direito Constitucional. E aí, a professora chefe de departamento faz lá um ato mudando essa classificação aí, essa minha locação, tá bom? Então, o ato interno, enfim, só interessa a administração pública, ela pode divulgar isso internamente lá no site da Faculdade de Direito, mas não precisa ser publicado no Diário Oficial, tá bom? Já os atos externos, não. Os atos externos são aqueles que vão, na verdade, eles se criam uma situação jurídica, vai gerar um direito, enfim, por exemplo, se o professor Felipe Braga vai receber, se ele vai receber uma autorização para viajar para o exterior, tá? Isso, além de trazer um ônus para a administração pública, né, vai ter que ser de conhecimento público. Então, isso é um ato que não é só interno da universidade. Ele vai produzir efeito, ele vai trazer um custo para a administração pública. Então, esse é um ato que vai produzir efeito externo. Geralmente ele é publicado, né, no Diário Oficial da União. Se o professor Felipe Braga vai dar uma palestra no exterior, isso é publicado no Diário Oficial da União, necessariamente. Tá bom? Então, é como se fosse uma condição de eficácia desse tipo de ato. Tá? Existem, por exemplo, também uma classificação em ato simples, complexo e composto. Na verdade, eu gosto mais de falar em ato simples e ato complexo, né? Ato simples é aquele que decorre da manifestação de vontade de uma só pessoa, tá bom? Então, por exemplo, a quem compete conceder a licença paternidade? Se for a uma só pessoa, ele coloca compete ao setor pessoal, é o cargo tal. Vai depender de que tipo de entidade da administração pública é e a lei que criou o órgão, a lei que criou o cargo, etc. Mas se ela colocar que é um cargo que vai dar a licença, esse é um ato simples, tá bom? Agora, por exemplo, a nomeação de um servidor público, né? É um ato que vai passar por várias autoridades, né? Ela vai passar, você vai trazer exames médicos, você vai passar por um setor, vai passar por outro, até chegar na nomeação, que às vezes quem faz é o próprio reitor de universidade, no caso servidor. Então, para que seja produzido esse ato de nomeação, há uma complexidade, né, de fases, tá bom? Existem também uma diferença de quando um ato ele passa por diversos órgãos, tá bom? Então, por exemplo, a doutrina coloca que regime especial de tributação, ele passa geralmente pelo Ministério da Fazenda e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, dependendo de que tipo de regime especial de tributação venha a ser dado,
Tá? Então, também o FDI aqui no âmbito do Estado do Ceará, que é o Fundo de Desenvolvimento Industrial, para que seja concedida isenção tributária, esse tipo de ato, ele passa pela Secretaria da Fazenda e ele passa também por outra Secretaria de Estado. Ou, como o Eric colocou aqui, o ato de aposentadoria, tá? Ele passa por várias entidades, passa pelo órgão que o servidor trabalha e vai depois para o Tribunal de Contas, tá bom? Então, são atos, né, complexos, tá certo? Existem outras classificações que eu não vou... Ato válido, ato nulo, ato anulável, ato pendente, ato exaurido. Eu não vou abordar todas essas classificações, tá certo? Eu vou falar de nulidade, de ato administrativo, tá? Eu acho que, enfim, vocês sabendo os requisitos do ato administrativo é mais importante, tá bom? Então, agora a gente vai para a matéria mais importante de ato administrativo, que são os requisitos do elemento, tá? Deixa eu copiar aqui no quadro. Requisitos ou elementos do ato administrativo. Primeiro requisito, pessoal, do ato administrativo, aqui existem algumas regrinhas que a doutrina coloca. Eu não gosto muito de colocar visu, mas depois eu posso, para quem gosta, né, não sou muito de visu, vocês aprendem de maneira definitiva. Primeiro requisito é a competência. Competência. Primeiro requisito administrativo. O que é competência, pessoal? Competência é o poder legal conferido ao agente público para o desempenho específico das atribuições do seu cargo. Vou repetir aqui para vocês. Competência é o poder legal, é o poder que confere ao agente público para o desempenho específico das atribuições do seu cargo. Isso aqui, pessoal, vocês não têm assim, noção do quão importante é abordar a competência como requisito do ato administrativo. Tá bom? Eu já expliquei para vocês. Professor, sua chamada está travando. Seu áudio. O áudio está travando? Você espera só um pouquinho para estabilizar a conexão. É porque às vezes a sua internet tem as questões. A minha internet ela mudou aqui de rede. Então foi sua internet. Melhorou? Agora melhorou? Tá melhorando aos poucos. Eu não sei por que o escritório que eu estou tem duas redes, né? E ela saiu de uma para outra. Não sei por que isso aconteceu, mas... Você já voltou para outra conexão? Aí, quando você voltar, vai demorar um pouquinho a estabilizar novamente. Eu voltei já para outra conexão, sim. Pronto, tá melhorando aos poucos. Tá melhorando? Tenta continuar, professor, que agora eu acho que foi. Eu vou colocar só aqui o conceito. Posso digitar. Poder legal conferido ao agente para o desempenho das atribuições Então, eu coloquei o conceito aí de competência, tá bom? Então, o que acontece na prática, pessoal? E aí os livros de direito administrativo não explicam. Quando
uma lei cria um órgão, deixa eu colocar aqui, por exemplo, a Secretaria da Receita Federal, tá? Quando a lei cria a Secretaria da Receita Federal, ela faz toda a estruturação do plano de cargos e carreiras, tá bom? Então, existem vários cargos na Receita Federal. Tem, sei lá, o agente administrativo, o auditor fiscal, o auditor adjunto, o auditor nível 1, 2, 3. Cada cargo, a lei confere uma atribuição específica, diferente, tá bom? Então, o que é que acontece? No âmbito do direito tributário, isso tem uma repercussão, assim, que as pessoas não têm noção. É que, às vezes, a lei dá poder para um fiscal fazer um tipo de autuação, tá? E outros não. E o que acontece na prática? É muito comum na prática um auditor fiscal lavrar um auto de infração para uma empresa e ele não tinha competência legal para fazer isso. Isso é muito comum. Ou então, no direito administrativo, eu já peguei um caso de... Vou só colocar aqui a tela. Eu já peguei casos, pessoal, de atuações do IBAMA, tá? E o agente que fez a autuação, ele verificou que os animais tinham maus tratos, tá certo? Só que quando eu fui olhar, quando eu fui fazer uma defesa dessa natureza lá para a pessoa que tinha sido multada, quando eu fui ver, além de não haver maus tratos, era uma arara, né? O IBAMA foi lá, multou, na época, já fazem muitos anos isso. Meu cliente fez uma multa abusiva dele, sei lá, foi de 15 mil reais, dizendo que ele estava matando uma arara. Tinha uma arara em casa e ele tinha autorização do IBAMA, né? Só que essa arara é normal que a cada período, aí agora eu não me lembro se a cada 1 ano, 2 anos, ela tem uma mudança de pelagem. Inclusive, ele estava dando uma alimentação especial para ela que acelera esse processo de troca de pelagem, né, do animal. E aí, ela foi multada, eles pegaram o animal, levaram lá para o setor técnico, setas, e foi lavrado uma auto-infração. Como foi que eu fiz a defesa do auto-infração? Eu peguei a autoridade que tinha lavrado o auto-infração, era lá vamos chutar aqui um cargo, agente administrativo tal. E aí, quando eu fui ver a lei que criava o cargo de agente administrativo, não tinha nenhuma atribuição dele de constatar maus-trato de animal. Quem constata maltrato é qual é a profissão? É um veterinário, tá? Aí peguei uma lei específica e disse compete privativamente ao veterinário constatar maus-trato, ou seja, o requisito de competência do ato administrativo ele não foi preenchido, tá? Então isso é muito importante no direito tributário, nessa questão de vigilância sanitária, direito ambiental administrativo, etc. Até no direito disciplinar, pessoal, isso é comum. Eu também já advoguei muito tempo em processo disciplinar. O que é que acontecia? Também no âmbito tributário. Às vezes, a comissão disciplinar é formada por 3 pessoas, eles pegavam um servidor público, ou 2 dessa comissão, que tinha um cargo que era bem inferior àquele cargo que eles estavam fazendo a punição. Então, é a mesma coisa que você pegar lá no âmbito da Receita Federal, você pega o cargo de auditor fiscal, que tem que ser um cargo superior, etc., e você faz uma comissão disciplinar e pega lá 3 motoristas, cargo público, sem querer desprezar a profissão do motorista, mas que quando foi fazer o concurso para a Receita Federal, era um concurso de nível médio, tá bom? Ele vai fazer um processo disciplinar contra o auditor fiscal e coloca na comissão disciplinar motorista. Então, assim, eles não vão ter competência legal para punir alguém que está em hierarquia diferente, né? Então, essas questões elas são muito comuns na administração pública, tá? O requisito de competência, ele é importantíssimo. Agora aqui, pessoal, outra questão importante é a questão do vício de competência. Nem sempre
nem sempre o vício eu coloquei aqui uma pergunta para vocês. O vício de competência é insanável, tá bom? O vício de competência é insanável. Na verdade, pessoal, alguns vícios de competência, eles admitem, não sei se está muito claro, vou pegar outra caneta. Eles admitem convalidação ou ratificação, tá? Alguns vícios de competência, eles admitem convalidação ou ratificação, tá? Como assim, professor? Geralmente, pessoal, o superior hierárquico... Professor? Oi? De novo? Por causa da sua conexão de internet, que ficou meio ruim, a imagem da lousa tá borrada, eu acredito que para todo mundo. Se eu quiser, a gente pode fazer um compartilhamento da tela e o senhor utiliza o Word para escrever. Aí todo mundo vê perfeitamente. Não, para de não, porque a internet ficou realmente ruim. Aí o áudio funciona, mas a lousa tá péssima. Certo, não tem problema. Eu vou continuar aqui com o áudio e o que você sugeriu para melhorar a tela? É compartilhar a tela do seu notebook com o Word. Eu posso ensinar aqui mesmo, se eu consegue fazer. Só abre a tela aí no Word e clica no canto inferior em apresentar agora. Certo. Eu coloco uma janela ou tela inteira? O senhor pode escolher janela e escolher só o documento Word que o senhor abrir. Tá. A Amanda está reclamando que o áudio também está falhando. Olha se o senhor selecionou a rede Wi-Fi, porque a rede anterior estava perfeita, dava para ver a lousa e o áudio estava muito bom. Aqui a rede Wi-Fi está a rede correta. Eu posso tentar conectar, eu tenho mais uma outra rede, posso tentar conectar ela, né? Faço isso agora, posso O senhor tentar. acha que é melhor? O senhor acha que é melhor? Se for melhor, tenta, porque começou a travar um pouquinho. Tenho duas redes que são duas pontos de internet diferentes. E às vezes a minha é multiplay. Não sei se... Aí são uma multiplay e outra de outra. Aí pode estar ocorrendo na multiplay, às vezes dá problema, e a net não dá. Eu posso tentar só clicar primeiro, interromper. Professor, tá falhando muito, é melhor o senhor trocar a rede. Tá, Acredito que é a rede mesmo. agora melhorou, pessoal? Espera um pouquinho. Vai falando, professor. Eu acho que a hora melhorou, até eu ouvi, Breno. Eu estou lhe ouvindo melhor, estava cortando o áudio. Agora eu estou lhe ouvindo melhor. Ah, então Será ótimo. Se o senhor conseguir compartilhar a tela também seria ótimo, porque o aí já quadro aí está aparecendo? tá melhor. Mas vamos lá, vamos tentar colocar aqui apresentar agora. A tela inteira, como é que eu escolho só o Word? Na tela inteira, Quando o senhor clicar apresentar agora, vai aparecer a tela inteira e uma janelinha do lado escrito janela. Tem janela apenas. Tem embaixo, na verdade. Só uma janela. Aí o senhor escolhe a janela do Word, do documento Word. Ó, eu vou fazer aqui no meio, eu acho que compartilha para todo mundo. Inclusive.
Até para o senhor. Consegue ver? Todo meu Word? Esse Breno está apresentando a tela inteira. Não. Se eu clicar apresentar agora, uma janela. Aí, em uma janela, você escolhe o Word. A janela que está o documento Word. Mas porque aqui, quando eu coloco uma janela, eu não estou vendo aqui a opção Word. Só tem, tipo assim, a minha foto. É isso? Não. O, o seu tem que abrir o Word primeiro. Você Ah, vai lá, pronto. abre o Tá, Word, aí ela vai aparecer aí como disponível. Ele vai aparecer como disponível. tá, só um segundo. Desculpa. Abrir o Word. Pronto, onde é que eu escolho o Word? Eu abri o Word. Abre o Word. Aí se eu clicar apresentar agora, e depois uma janela. Uma janela. E aí? Aí apareceu a possibilidade de escrever Word. Não. Só sua foto. É só a minha foto. Depois, se eu clicar a tela inteira, seleciona a sua tela, clica compartilhar e abre o Word. Mesmo assim, ele está enrolado aqui. Compartilhar. Se eu clicar em cima da tela, vai aparecer a possibilidade de compartilhar. Você tem que clicar na tela. Tá certo. Pronto, compartilhar. Aí vocês devem estar vendo a minha tela, não é isso? Tá carregando para ver. Isso, todo mundo tá vendo. Todo mundo deve estar vendo a minha tela, né? Então, o que é que eu queria falar para vocês, pessoal? E eu vou digitando aqui só alguns detalhes. Dá só um zoom maiorzinho, professor, para ficar melhor. Só um pouquinho de zoom. Tá melhor? Deixa eu digitar aqui, né? Dá para enxergar? Agora, como é que eu faço para colocar a tela do Word do lado da minha imagem? Só para eu ter noção aqui do que eu estou vendo. Ele tá compartilhando toda a tela do seu computador. Mas, professor, eu acredito que a lentidão e a falta de carregamento seja por causa da sua internet. É mesmo? Mas vocês estão me ouvindo bem? Ouvindo, sim, mas às vezes falha. Tá. Isso aconteceu ontem à noite no final, ontem não, segunda-feira à noite no final da nossa aula. A internet ela ficou falha, ela começou enfim, ficar mais fraco o sinal, Pronto. né? Tá aparecendo. É porque o único problema é a conexão, mas tá bem. Você escreveu visto de competência. Dá para ler perfeitamente. Tá Acho que bom. todo mundo tá conseguindo ler. Tá, mas eu prefiro falar do que ficar digitando toda a vida em quadro, certo? Então eu vou colocar de novo na minha imagem, certo? Quando for necessário, eu digito aqui lá na caixa lá no chat, tá certo? Vamos lá. Deixa eu ver aqui só uma coisa, porque no meu celular, o meu sinal é só 4G, não é 5G.
a minha internet, porque senão eu tentaria a internet do meu telefone, mas não tem essa opção. Enfim, vamos continuar. Tá bom? Qualquer coisa, vão me avisando aí pelo áudio, tá certo? Então, pessoal, a gente está falando aqui do requisito competência, tá? O requisito competência, eu coloquei uma pergunta no quadro e vou falar aqui. O vício de competência é um vício insanável? Olha, um vício de competência, ele nem sempre vai ensejar a anulação de um ato, meus amigos. Às vezes, é possível essa convalidação. Quando é que não é possível essa convalidação? Quando é que você não tem como salvar um ato administrativo com vício de competência? Em duas hipóteses. A primeira é quando uma competência exclusiva. O que é competência exclusiva, professor? É quando a lei coloca a expressão competência exclusiva ou privativa. Por exemplo, se a lei colocar assim, compete privativamente ao presidente da República, compete privativamente ao governador. Quando a lei coloca compete privativamente, e se o ato administrativo for praticado por outra pessoa, não tem como convalidar, tá certo? Porque foi violada uma competência privativa ou exclusiva. A outra hipótese é o seguinte, a lei só coloca compete ao governador, tá? Ou então, por exemplo, se a gente pegar assim, um regimento interno da UFC, ela coloca assim, compete ao diretor da faculdade de Direito marcar a semana do direito. Só coloca compete ao diretor. Aí o professor Felipe Braga vem lá e marca a semana do direito. Foi um vice-competência, porque o regimento interno, o ato normativo, colocava que compete ao diretor da faculdade de Direito. Mas o diretor pode chegar e convalidar a data que eu marquei, tá bom? Então, o superior hierárquico ao professor, ele pode convalidar esse ato administrativo, tá bom? Então, competência, a lei coloca assim, compete privativamente ao diretor da faculdade de Direito marcar a do direito, aí eu não poderia fazer um ato dessa natureza, ok? Outra situação, então, essa é a primeira, como se tratar de competência exclusiva ou privativa. Aí não cabe convalidação. O ato vai ter que ser anulado. A outra hipótese é competência em razão da matéria, tá? Digamos que eu esteja sendo fiscalizado pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, Cefaz. A Cefaz, ela verifica o cumprimento e pagamento de ICMS, ou seja, tributo estadual. Aí a Secretaria da Fazenda verifica que o meu funcionário não está com a carteira assinada. Ela pode aplicar uma multa trabalhista? Claro que não, né? Porque se trata de um órgão de matéria divergente, tá certo? Uma matéria divergente. Então, não pode a Secretaria Regional do Trabalho ratificar uma multa da Secretaria de Fazenda, um órgão de outra competência, a matéria é diferente, tá bom? A mesma coisa que a MC querer aplicar uma multa de trânsito numa BR, tá bom? Não tem como, são órgãos diferentes, as competências não se misturam, tá? Uma coisa é você ter competência dentro do mesmo órgão, que aí o superior hierárquico vai poder ratificar. Outra coisa são órgãos diferentes, tá bom? Então, nessas duas hipóteses, quando a matéria seja, for praticada num órgão diferente, ou a matéria for de uma competência diferente, ou no caso de competência exclusiva ou privativa, não se admite essa ratificação do ato. É um vício de competência. É chamado, inclusive, isso pela doutrina de excesso de poder. Tá bom? Ok? Alguma dúvida? Vou falar agora do seguinte, só copiar aqui no site, no chat, o primeiro requisito. Requisitos do ato. 1. Competência. 2. Finalidade. 3. Forma. 4. Motivo. 5. Objeto.
Tá? Vamos falar agora da finalidade, pessoal. A finalidade, que eu já falei para vocês, é uma das facetas, né, do princípio da impessoalidade. Ela é dividida em duas características básicas, né? Uma é a finalidade geral de todo o ato administrativo, que vocês sabem que é a satisfação do interesse público, tá bom? Então, todo ato administrativo que não tiver interesse público é um ato nulo, tá? Detalhe, ato que não cumpre a finalidade, pessoal, ele não tem como ser sanado. É um vício insanável. Se não tem interesse público, não tem como você depois buscar o interesse público. Tá certo? Então, uma coisa é a satisfação do interesse público, que é a finalidade geral do ato administrativo. A outra coisa, pessoal, é a finalidade específica do ato. Tá? Essa finalidade é o objetivo, como se fosse o objetivo específico a ser alcançado, que é o objetivo previsto em lei. Então, qual é a finalidade de uma licença paternidade? Né? É afastar o servidor, enfim, para que ele fique com um filho, etc. Você não pode dar uma licença paternidade para que o professor viaje para o exterior. Então, por exemplo, eu estou precisando viajar para o exterior, dou entrada num pedido de licença paternidade. Né? Não é para isso. Não é para isso. A finalidade aí está completamente equivocada. A finalidade da viagem para o exterior é uma. É para que eu possa apresentar um trabalho, enfim, viajar em interesse da administração pública. Outra coisa é uma licença paternidade. Tá? Então, esse desvio de finalidade, ele vai ensejar a anulação do ato. É um vício insanável. Tá bom? Então, tem que ver o que é que a lei coloca como finalidade para a prática. Então, sei lá, licença para dirigir, licença porte de arma. A lei coloca uma finalidade específica. Se você está dando uma destinação diferente daquela pela qual a lei está prevendo, é um desvio de finalidade. Tá bom? Mas é uma questão bem simples. Finalidade é essa faceta aí clara do princípio da impessoalidade. Ok? Outro requisito, pessoal, muito importante é a forma. Aqui tem algumas considerações que vocês têm que ter muita atenção. O requisito forma, pessoal, que é o modo pelo qual se exterioriza um ato administrativo, vai ser essa forma, vai ser escrita, não escrita, oral. Existe uma regra geral que é a seguinte: quando a é o seguinte, não é de forma determinada atos não expressamente exigir. O que significa? Vou repetir. Quando a lei expressamente exige uma forma determinada, porque essa forma tem que ser cumprida. Quando ela expressamente não exige uma forma, a forma ela é um tanto quanto livre. Como assim, professor? Me dê exemplos. Você pega uma multa de trânsito, lá no Código de Trânsito, o requisito forma vai estar muito claro. Não sei qual artigo do Código de Trânsito vai dizer o seguinte: são requisitos de auto-infração, a data, hora, o dispositivo legal infringido, o local da infração, enfim, são requisitos formais do ato administrativo, tá? Faltando esse requisito, que a lei coloca como indispensável, o ato administrativo é nulo, tá? Por quê? Porque esse requisito de forma ele não foi cumprido, tá bom? Agora, pode ser que a lei não coloque uma formalidade específica. Então, por exemplo, no processo administrativo, né? Como é que vai ser realizada uma audiência? Tá bom? A lei não vai colocar, você vai sentar na cadeira, vai dar a palavra, vai pedir esse documento, vai fazer essa pergunta, não. Tá? Ela vai colocando que tem que ser feita uma audiência de instrução. Então, você vai colher os depoimentos, você vai, enfim, coletar as informações, vai ter que ter a assinatura, claro, mas não tem uma formalidade. Outra coisa, digamos, qual a formalidade de enviar uma carta para o reitor? Digamos que eu queira fazer um convite para o reitor
participar da colação de grau, tá certo? Como é que vai ser essa carta de convite? Tá? Eu coloco lá, excelentíssimo, magnífico reitor, prezado reitor, não tem uma formalidade, tá? O que eu não posso é pegar uma carta, né, e, sei lá, toda contaminada, colocar, ei, macho, quer vir para essa parada, tá? Então, assim, qual é o interesse público que eu tenho em fazer uma carta para o reitor nesses termos? Tá bom? Nenhum. Esse requisito forma aí, ele estaria sendo desprestigiado, tá bom? Então, forma, se você fosse anotar um conceito, é o modo de exteriorização de um ato administrativo, tá certo? Em geral, a forma dos atos administrativos é escrita. Existe, enfim, atos que podem ser tipo uma verbalização, uma ordem verbal superior, tá bom? Então, uma placa que determina uma placa de trânsito que venha determinar um proibido de estacionar, proibido de fumar, né? É uma espécie de sinal, tá bom? Um comando da administração pública, tá certo? Tá bom? E lembrando que se a lei não exigir nenhuma forma determinada, cabe à administração pública escolher aquela forma que ela ache mais adequada, tá bom? Lembrando que não pode haver um abuso, uma violação da impessoalidade, etc. Tá bom? Detalhe é que o requisito forma, ele não vai tornar nulo necessariamente o ato. Ele pode ser convalidado desde que o superior hierárquico faça essa correção de forma dentro do prazo estabelecido pela lei, etc. Se eu receber uma multa de trânsito, pessoal, e ela faltar um daqueles requisitos, então a questão forma vai ser descumprida e você recorrer vai ganhar lá o seu recurso. Tá bom? Motivo, pessoal. Motivo, que é o requisito motivo do ato administrativo. Tá? Quarto requisito. Requisito motivo é, na verdade, é a situação de fato de direito que vai autorizar a prática do ato. Vou repetir. O motivo é a situação de fato de direito que vai autorizar a prática do ato. Ou seja, é o pressuposto, né, de fato de direito. Tá bom? Então, assim, qual é o motivo que vai autorizar eu ter uma licença paternidade? Eu ser pai. Tá? Então, se eu dou entrada num pedido de licença paternidade e eu não sou pai, se eu não levo a certidão de nascimento do filho, uma certidão de adoção, tá bom? Isso é um motivo inexistente, tá? Aí a inexistência de um motivo, ela vai sim gerar nulidade do ato. É a falta do motivo, tá bom? Então, o motivo é um requisito essencial do ato administrativo e a falta do motivo é um vício insanável. Não vai ter o que fazer. Se eu não tive motivo, se eu não tenho. Se eu não fui pai, uma coisa da entrada num pedido de licença paternidade, não está na hora com a certidão de nascimento do filho, estou só com, sei lá, uma declaração do hospital, tá bom? E depois eu levo a certidão de nascimento, é outra história, tá? Mas no decorrer do processo de licença não for comprovada que eu fui pai, né, a certidão de nascimento, aí isso é uma ausência de motivo, o ato, ele é nulo, tá bom? O que mais? Quando estou falando de motivo, pessoal, a gente costuma muito falar em motivação de um ato, tá? Essa motivação do ato, que é escrever o porquê do ato, ela é obrigatória nos atos discricionários. Porque, por exemplo, no ato vinculado, pessoal, o motivo é a documentação, tá certo? Então, eu peço licença paternidade ou maternidade, trago lá o documento e não defiro ou indefiro, se tiver ou não a documentação. Agora, no ato discricionário, pessoal,
tem que ter uma motivação. O agente público tem que descrever se está presente aquela conveniência ou oportunidade. Tá? Então, ele vai ter que escrever o porquê. Quando ele escreve o porquê, isso é a motivação do ato. Tá bom? Essa motivação, pessoal, ela é importante porque enfim, ela é obrigatória, né? E ela é como se fosse uma espécie de complementação de um ato, tá bom? Se o gestor um dia tiver o seu ato impugnado, aquela motivação que está escrita lá, ela vai ser um complemento do ato administrativo, tá bom? Toda motivação, tudo aquilo que está escrito, ela vai comprovar ou não a ocorrência daquela situação que foi declarada, tá bom? Então, isso é uma questão importante. Tá tranquilo aí, pessoal? Vocês estão ouvindo direitinho? Nunca mais tem nenhuma pergunta? Às vezes eu me preocupo quando vocês ficam muito calados. Será que o sinal tá beleza? Ninguém interrompeu mais? Sim, estão ouvindo bem. Ok. Qualquer dúvida, vão perguntando aí. O último requisito do ato administrativo, pessoal, é objeto. Na verdade, eu nem gosto muito desse requisito, tá? Porque o objeto, pessoal, é o próprio conteúdo do ato. É a alteração no mundo jurídico que o ato provoca. É como se fosse o efeito jurídico que o ato produz. Então, por exemplo, uma licença paternidade, a licença é o próprio objeto do ato administrativo, tá bom? Então, assim, é como se fosse o próprio conteúdo do ato, não é um requisito do ato, é o ato já valendo. Tá bom? A doutrina gosta de colocar isso como requisito, mas é como se fosse já sendo qualificado em ato administrativo, né? Eu gosto mais de falar dos 4 outros elementos, que é a competência, se não tiver competência, finalidade, se não tiver o motivo e a forma. Mas, assim, o objeto é como se fosse o ato já sendo corporificado. Tá bom? Eu nem entendo muito como requisito, é já o ato em si, tá bom? Mas a doutrina coloca como objeto, tá certo? Que é, enfim, essa alteração no mundo jurídico que o ato produz, é o ato já produzindo efeito, tá bom? Ok? Pessoal, pelo adiantado da hora, são aqui 9, já estamos já com quase 1h30 de aula, e aí eu teria que entrar em outros assuntos de ato administrativo e eu vou deixar isso para a próxima aula. Ou não, aliás, deixa eu terminar, né? É porque para eu terminar, eu ainda vou ter que falar mais uns 20 minutos, 20, 30 minutos. Eu acho que o que é que vocês acham? Vamos colocar aí no chat. Continuo logo para terminar a matéria ato administrativo, ou eu deixo para dar mais meia horinha depois, eu faço uma revisão na próxima aula que eu já falei e concluo. O que vocês acham? Por mim, eu sigo tranquilo. Então, como estamos gravando e estará disponível no YouTube. E aí? Ok. Então, a gente para por aqui, mas aí 2 opiniões, pessoal. Concluo ou... Ok. Então, pessoal, a gente encerra por aqui, tá bom? E aí, na próxima aula, eu continuo com a busca administrativa, faço uma revisão do que eu já falei e concluo aqui o ato administrativo, tá certo? Então, boa noite a todos. Obrigado, um abraço.